Aí olha que maravilhoso. Gilmar, Maria Moraes e Zema seja investigado no inquérito das fake news. Gilmar Moraes? Sigiloso? agora vai ser ruim, né, Zema? Agora eu quero ver o comentário do Zema, porque quando era Bolsonaro, o Zema disse que ele não era jurista. Não sabia opinar. Moraes enviou a notícia PGR, ele não se manifestou. Pronto. Já pediu, mandou. Gilmar pediu pra Moraes mandou pro Gonê, tá esperando o Gonê. Gilmar tomou iniciativa depois que Zema divulgou no mês passado, já tem tempo até, um vídeo em suas redes em que o boneco que imita um magistrado conversa com outro que representa o Toffoli. Nas imagens, o fantoche de Toffoli pede ao de Gilmar que suspenda a quebra de seus sigilos determinada pela CPI do crime organizado. O boneco do magistrado então anula a decisão. Em troca, pede só uma cortesia lá do teu resort que tá pago. Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana. Referindo-se ao Tayaya, que era de Toffoli, foi comprado por um fundo ligado ao Paquito. A notícia é crime. Gilmar afirma que Zema vilipendia não apenas a honra e a imagem deste Supremo Tribunal Federal, como também da minha própria pessoa. Valendo-se da sofisticada edição profissional e de avançados mecanismos de deepfake, o vídeo emula vozes de ministro da Suprema Corte para travar diálogo que, além de inexistente, tem como claro intuito vulnerar a rigidez desta instituição da República com o objetivo de realizar a promoção pessoal, segue o ministro. Mendes ressalta que o referido vídeo foi divulgado nas redes do então governador, que conta com mais de 2,3 milhões de seguidores na plataforma Instagram, 570 mil no X, tendo sido republicado em diversos veículos de imprensa, atingindo, portanto, elevadíssimo número de visualizações. Olha que maravilhoso. Atlas de junho de 2024. Junho de 2024. Tá vendo ali, né? O Moro chorando, e ele se tornou alvo do Supremo, aí o Deltan entrava em defesa do Moro, e eu relembrava que quando teve a primeira busca e apreensão, 27 de maio de 2020, passado alguns dias, no dia 2 de junho, 5 dias depois, 6 dias depois, Moro saiu em defesa do Supremo, dizendo que nos Estados Unidos, um país que serve de modelo a muitos casos, eles estabeleceram o princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. Ninguém sério questiona que o Supremo tem direito de perseguir o bolsonarismo. Aí eu relembrava lá em junho de 2024, né, a operação da PF, menos aliado de Bolsonaro. Aí tava ali a foto de todo mundo que foi alvo, né? Mas as pessoas esquecem, e eu tenho que varrer para debaixo do tapete pela União da Direita. E aí tinha essa matéria aqui da Veja. Aí eu coloco aqui de forma mais bonita para ler. Investigação sobre fake news reaviva fantasma que assombra Bolsonaro. A água está subindo. Disse em abril deste ano o Valeixo, né, que era diretor da Polícia Federal na época, a então o ministro Sérgio Moro. O alerta era uma referência ao avanço do inquérito do Supremo que apura ameaças de fake news contra a corte. Aí essa nota, ela mostrava que o que está acontecendo agora contra o Flávio Bolsonaro, essa má vontade de apoiá-lo e essas traições diversas que ocorreram ao longo dos anos e abandonos junto a Bolsonaro, são recorrentes, vão continuar acontecendo, e essa política de teatrinho, deixa disso, não vai resolver. Independentemente do resultado, a operação jogou suspeitas sobre o que pode ser um lado mais obscuro da atuação do Brasil 200, exemplo de iniciativa empresarial de cunho político que deu errado. Na carta manifesto de sua criação, em janeiro de 2018, Flávio Rocha, dono da Riachuelo, convocou o empresariado a se posicionar politicamente. O objetivo era derrotar o petismo e transformar o país em uma economia genuinamente liberal. Olha a união da direita, com os liberais. Rocha lançou sua pré-candidatura à presidência, mas desistiu e passou a apoiar Bolsonaro. Com o agravamento da crise no governo, porém, o grupo começou a se esfacelar. No início de maio, Rocha anunciou sua saída. O desembarque veio depois que o presidente do grupo, seu sobrinho Gabriel Rocha Canner, criticou o governo pela saída de Moro. Esse é amigo do Sabará. Procura onde é que tá o Sabará hoje em dia. Procura onde é que tá o Canner também hoje em dia. Já voltaram a se colar de novo na imagem do Bozo, para ver se dessa vez consegue uma economia genuinamente liberal com espaço para eles. E se der errado, ou quando começarem as críticas ao governo Flávio, se ficar ruim para eles e para os negócios deles, eles vão abandonar. Porque é sempre assim. A união da direita. Mas a gente vai derrotar o PT juntos. Depois é cada um por si. Aí vem o Dória. Falar mal do PT que estava desgastado com corrupção é fácil. O problema é criticar o governo e virar alvo dessas milícias digitais. Você pode cair em desgraça só de ter um bom relacionamento com alguém que os bolsonaristas consideram inimigo, como o João Dória. Ah, não, aqui não foi Dória, não. Afirma um empresário. Referindo-se ao governo de São Paulo. Pô, massa, viu, velho? Que viagem, viu? Que viagem. Aí não fala com o empresário que falou isso. Mas é a percepção. O Dória é inimigo, é vítima. As milícias. Não chegamos aqui à toa. Essa política do deixa disso nos trouxe até aqui. Aí vocês vão ver que ao longo do dia de hoje, todos os portais da direita vão se vitimizar. O Zema, o Super Zema, que ficou calado todos esses anos. O Zema que não falou nada sobre a perseguição à direita. Agora ele vai ser o herói. E agora ele entrou no inquérito. Aí Deltan vai dar ordem. Aí isso aqui tá no Atlas de junho de 2024. Eu coloquei ali, né, de 2019 até 31 de dezembro de 2020. Aqui são os comentários do Deltan, que tem a palavra fake. Só tem isso. Não tem nenhuma grande denúncia
ao inquérito das fake news? Nenhuma. O que tem ali, ó. A Gazeta faz um trabalho jornalístico sério e respeitado há décadas. Faz matérias cuidadosas sobre fatos revelados pela Lava Jato, liderou a apuração dos diários secretos. Ele tem que botar algo dele, né? Pra falar que é sério. Ele cumpriu com o meu trabalho na Lava Jato. É evidente o equívoco da CPMI das fake news. Ele comenta. Que a Gazeta do Novo, que ele trabalha hoje em dia, né? Pra defender os amiguinhos. Aí depois ele fala da fake news contra o Guilherme Castro da Lava Jato, como ela está ontem pela Força Tarefa, era esperado ataque hacker avançasse para falsificar, integrar ou parcialmente informações e disseminar fake news, e por fim, ó, inquérito do Supremo contra fake news, vitima a liberdade de imprensa. Compartilhou porque era contra a Cruzoé, dos amiguinhos dele Lava Jatista. Esse aqui é o grande procurador Tom que nunca falou nada quando era contra os bolsonaristas. Na verdade ele até falou. Vou relembrar o que ele falou. Vocês vão ver o dia de hoje. Vai vir aquele jurista Enio Viterbo, André Marcília, toda essa turminha aí, o Zema, todo mundo na coleirinha do Deltan. Mas o Zema tem que defender o Zema mesmo. Mas olha aqui, ó, 13 de junho de 2020, compartilhando um texto do Boquita, colega dele de Lava Jato. É preciso combater a disseminação do ódio e da desinformação. Contudo, isso deve ser feito por meio de investigações legítimas. É errado utilizar isso para o inquérito do fim do mundo, que é um emaranhado de ilegalidades. Um erro não justifica o outro. É normal, né? Aí tá valendo, um erro atrás do outro. É um erro usar um inquérito ilegal e inconstitucional para produzir provas contra um esquema criminal. Assim, o inquérito é legal. Mas o que o inquérito está combatendo, né, que é o que o Deltan endossa, é um esquema criminoso de divulgação de notícias falsas e de assassinato de reputações. É preciso urgentemente desbaratar as organizações criminosas de direita. O Deltan queria meter vocês na cadeia, mas do jeito certo, não pelo inquérito. Esse é o cara que o Felipe Barros colocou no palanque. Eu perdi todo o apreço pelo Felipe Barros aí, de verdade. E ele me aprontou umas que... Boa sorte aí pro Felipe Barros, viu? Quem participou da Operação Lava Jato sabe muito bem o que é ser atacado pelos dois lados extremistas. O Deltan queria vocês na cadeia, mas pelo jeito certo. Não usando um inquérito desse. Deve haver investigações sérias, bem conduzidas e que cortem as cabeças dessa hidra monstruosa. Um desse filhote obsceno de Toffoli e Moraes, né? Contra esses criminosos. Contra esses criminosos. É como nós éramos tratados. E essa aqui, ó. Há um novo gabinete do ódio operando para macular Lava Jato, diz Deltan. Aqui é porque ele estava sendo criticado, né? Porque o Moro também tinha saído do governo. Talvez derrubava o governo Bolsonaro. Você ouviu alguma ameaça à democracia neste momento? Eu não vejo risco concreto, porque acredito na força da nossa democracia, das nossas instituições, e porque a maioria das pessoas apoia esse regime. Mas eu tenho preocupações. Eu tô com medo de Bolsonaro dar um golpe, né, Deltan? Era isso que eu queria falar, né? Quais são, Deltan, suas preocupações? A primeira é a escalada de manifestações autoritárias e o mau exemplo que inclui a participação de Bolsonaro, né, o presidente, em atos que pedem regime militar, arroubos autoritários verbais e ataques à imprensa. Ataques! Eita, esse Deltan, viu? A segunda são notícias da possível instrumentalização de órgãos de persecução criminal a partir do Moro. Olha lá, ó. Bolsonaro interferiu na PF. Usá-los para proteger amigos e perseguir inimigos é típico de ditaduras. Pronto. Em terceiro lugar, admira os valores que as Forças Armadas cultivam, mas não compreende a militarização da administração pública com 3 mil militares. 9 ministérios são chefiados por militares. Tá vendo aí, né? Esse é o Deltan. Mas tem que varrer pra debaixo. Né? Quando vocês não botam, vocês achavam que era só pirraça, velho. A coleirinha do Deltan. Vocês não estão entendendo. Que era lá atrás, era tão simples. Era só cortar o Deltan. Tava tudo resolvido. Tudo resolvido. Era só, bicho. Era tão fácil resolver o problema lá atrás. O que isso implica? Certamente são competentes, mas se há civis também competentes, qual o objetivo? O que parece é que se quer dar alguma credibilidade a roubos verbais autoritários. Eita. Chamando Bolsonaro de golpista, hein? Com jeitinho. Esse Deltan. A simpatia pelo regime militar, roubos autoritários verbais, ataques à imprensa citados pelo senhor já eram parte do comportamento de Bolsonaro em 2018, quando ele era candidato à presidência. Isso não incomodava já o senhor? Incomodava sim. É agora, né? É o presidente Bolsonaro. Agora eu tenho que aturar aquele outro safadinho do Chiquini. Não porque o Chiquini uma vez veio me mandar áudio, não porque o Deltan fala com o Bolsonaro todo dia. Falei, eita, poxa, velho, se fala Bolsonaro é muito trouxa, viu? Nunca tínhamos visto eventos como os que aconteceram em maio e junho, quando o Bolsonaro falou que chegou ao limite. Aí agora o Deltan que fala que não dá mais. Agora é o Deltan que quer impeachment de ministro do Supremo. Lá atrás Bolsonaro estava errado, agora o Deltan tá certo. O ministro invocou consequências imprevisíveis contra a emissão de ordem judicial. Um filho afirma que não é questão de si, mas quando haverá uma ruptura. Por que será, né, Deltan? São só alguns exemplos e a crescente militarização se somou esses arroubos, assim como a participação em atos que pedem um fechamento do Congresso Supremo, ataques à imprensa se intensificaram. Qual foi o ato pedindo fechamento do Supremo, Deltan? Você entende o cinismo que a gente vive? O teatro? Você quer participar desse teatro? Participe, vá. Siga repetindo